O Estado ou o governo propriamente dito sempre busca as melhores políticas públicas para beneficiar a sociedade como um todo. Pelo menos na teoria, esta é a função do governo. A intervenção estatal na economia é uma destas políticas e tem como objetivo auxiliar as empresas e a população de um modo geral a passar por momentos de instabilidades e crises financeiras. Mas até que ponto a intervenção estatal é utilizada para ajudar? Até que ponto ela preza pelos interesses da população sobre os governantes e dos grandes empresários? No vídeo de hoje, você irá entender um pouco mais sobre a intervenção estatal na economia. Quem ganha e quem perde. Mas antes, já se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e já deixe o seu like se você gostou do tema deste vídeo. Deixe também nos comentários as suas opiniões sobre a intervenção estatal e se você acha que o governo deveria realmente fazê-la na economia. O que é intervenção estatal? A intervenção estatal na economia refere-se a qualquer tipo de ação tomada pelo Estado que afete o funcionamento do mercado ou da economia como um todo. Essas ações podem ser regulatórias, fiscais, monetárias ou outras, e têm como objetivo influenciar a distribuição de recursos, a produção de bens e serviços, a geração de empregos, a concentração de renda e outros aspectos importantes para a economia. Essa intervenção normalmente ocorre em diferentes níveis, onde o governo pode criar desde políticas de incentivos fiscais, investimentos em infraestrutura, até a regulação de preços e a estatização de empresas. Algumas formas dessa intervenção acontecer incluem a concessão de subsídios, o controle da inflação, a criação de programas sociais e a regulação do mercado financeiro. Um exemplo na história brasileira é a Zona Franca de Manaus, que é uma área de livre comércio localizada no estado do Amazonas. Criada em 1957, a Zona Franca tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico da região amazônica, por meio da atração de investimentos e da geração de empregos. E uma de suas principais características é a concessão de incentivos fiscais para as empresas que se estabelecem na região. As empresas que se instalam na Zona Franca de Manaus podem obter isenção de impostos federais, estaduais e municipais, além de outros benefícios, como redução de custos de energia elétrica e de transporte. Essa foi uma manobra do governo brasileiro para atrair investidores e promover o desenvolvimento em uma área pouco explorada até então. A intervenção estatal é ainda frequentemente justificada como uma forma de promover o bem-estar social, garantir a estabilidade econômica e corrigir falhas de mercado. Mas também pode gerar debates e críticas sobre seus impactos e eficiência. E quais são os motivos que levam uma intervenção na economia a receber críticas? Bom, existem alguns pontos que fazem desta uma estratégia mal vista por grande parte da sociedade. E o principal é que ela pode ser totalmente parcial, uma vez que normalmente auxilia apenas uma pequena parte da economia em detrimento de todo o restante. Essas políticas normalmente são criadas com o objetivo de proteger e promover a competitividade de setores considerados estratégicos, incentivando o crescimento econômico e gerando empregos ou corrigindo desigualdades sociais. Um exemplo de política econômica que beneficia um setor específico é a concessão de incentivos fiscais para empresas de tecnologia ou inovação. Esses incentivos, assim como na Zona Franca de Manaus, normalmente incluem a isenção de impostos, os créditos tributários ou a redução de alíquotas, por exemplo. Essas políticas visam estimular o desenvolvimento de empresas, que são consideradas importantes para a economia do país e para a criação de novos empregos. Outro exemplo de política econômica que beneficia um setor específico é a concessão de subsídios para produtores rurais. Esses subsídios podem ser dados em forma de empréstimos com juros baixos, investimentos em infraestrutura ou programas de assistência técnica, por exemplo. Essas políticas visam ajudar a manter a produção agrícola e a preservar a atividade econômica em regiões rurais, que muitas vezes são carentes de recursos e oportunidades. Enquanto elas trazem benefícios para os setores que são diretamente afetados, elas podem gerar distorções na economia como um todo, concentrando os recursos em setores específicos. Mas existem ainda outros problemas. Os problemas.
A intervenção estatal na economia normalmente vem acompanhada de uma parcialidade por parte da gestão atual e carregam consigo diversas questões. Algumas podem ser consideradas menos prejudiciais, como o aumento da burocracia, onde a intervenção estatal pode aumentar a complexidade dos processos regulatórios, o que pode prejudicar a eficiência do mercado e o desenvolvimento de novos empreendimentos. Outras causam estragos ainda maiores, como o aumento da corrupção, pois uma intervenção estatal pode abrir espaço para a corrupção e para a criação de favorecimentos a determinados grupos de interesse, prejudicando a transparência e a imparcialidade no mercado. A gestão do governo responsável por determinadas intervenções pode simplesmente começar a favorecer setores com empresas que podem lhe trazer vantagens injustas em eleições futuras, ou até mesmo promover o enriquecimento ilícito por meio da distribuição destes mesmos subsídios para um determinado grupo. Como consequência, esta intervenção ainda pode gerar a ineficiência na gestão de recursos públicos, pois os subsídios e incentivos fiscais podem afetar negativamente as finanças do Estado e a qualidade dos serviços prestados à população. Para favorecer algumas empresas, o governo precisa utilizar os recursos provenientes de impostos, recursos estes que deveriam ser investidos em saúde, segurança e educação, por exemplo. Os benefícios. Apesar de todos os problemas citados anteriormente, quando realizada da maneira correta, esta intervenção pode sim trazer benefícios imensos para a sociedade como um todo. Para isso, é importante que ela seja realizada com critérios bem definidos, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar social, sem gerar distorções e consequências negativas para o mercado e para a sociedade em geral. Um exemplo é o estímulo à inovação, pois a intervenção pode ser utilizada para incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, através de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, subsídios ou parcerias com empresas privadas. Ela também pode ser utilizada como maneira de promover a justiça social, através de estratégias que estabeleçam uma igualdade de oportunidades, reduzindo assim as desigualdades sociais. Isso pode ser feito por meio de políticas públicas, como programas de redistribuição de renda, incentivos fiscais para empresas que contratam pessoas em situação de vulnerabilidade ou políticas de cotas para grupos considerados como minorias. A intervenção estatal na economia pode ainda ser crucial na estabilização econômica em momentos de crise, por meio de políticas com redução de juros, aumento de gastos públicos, entre outros, auxiliando assim a evitar recessões prolongadas, protegendo o emprego e a renda da população. Mas se a intervenção estatal possui benefícios e problemas atrelados a ela, quem realmente ganha e quem realmente perde nesta situação? Responder a esta pergunta não é uma tarefa fácil, uma vez que a intervenção pode até mesmo ser boa e ruim ao mesmo tempo, se tornando uma faca de dois gumes. E para tentar entender um pouco mais, podemos citar um exemplo. Caso Silicon Valley Bank. No dia 10 de março de 2023, os reguladores financeiros dos Estados Unidos fecharam o Silicon Valley Bank, SVB, após o banco sofrer um colapso, marcando a segunda maior falência de um banco na história norte-americana e a maior desde a crise de 2008. Essa quebra gerou um pânico por todo o país, pois o Silicon Valley Bank era considerado como o banco das startups, ou seja, todo o dinheiro das empresas de tecnologia estavam neste banco. As consequências da quebra de um só banco poderiam dizimar a economia americana, que já passa por uma recessão após C-19, pois aconteceria a chamada reação em cadeia, onde o banco quebrando, as startups ficariam sem dinheiro e acabariam quebrando também, demitindo milhares de pessoas. Outras empresas que prestavam serviços para estas startups quebrariam também, demitindo milhares de pessoas. Com tantos americanos perdendo o seu emprego, eles não teriam como gastar, o que invariavelmente levariam empresas como supermercados, farmácias e todo o comércio local a diminuírem sua receita, demitindo mais funcionários. A situação iria se escalar de uma maneira que poderia prejudicar toda a economia americana, que, como dito anteriormente, já passa por um momento de recessão. Foi aí que o governo americano resolveu intervir,
pois ele não pode simplesmente deixar o país inteiro sofrer com a recessão em cadeia da quebra de um banco. O presidente americano Joe Biden anunciou que o Federal Reserve, Banco Central Americano, iria garantir o recebimento do dinheiro de todos os clientes da Silicon Valley Bank, uma intervenção estatal na economia americana com um investimento avaliado em mais de 100 bilhões de dólares. Agora eu deixo uma pergunta para você. O governo americano fez certo ou errado em salvar o banco e todos os seus clientes com o dinheiro de impostos? Deixe a sua resposta nos comentários. A atitude do governo americano dividiu opiniões. Enquanto a grande maioria acredita que salvar o banco foi a melhor opção, pois salvou também a economia americana, especialistas acreditam que o governo não deveria intervir em empresas privadas. O principal argumento é que o banco quebrou por má administração, através de uma alavancagem excessiva na tentativa de ganhar mais dinheiro com os depósitos de seus clientes. Isso cria precedentes em que as empresas não precisam exercer uma boa gestão, pois quando as coisas dão errado, o governo simplesmente irá salvá-las. Principalmente as grandes corporações que podem, assim como a Silicon Valley Bank, criar uma reação em cadeia que ameace toda a economia de todo o país. Outro argumento é o fato de que caso o banco tivesse lucro com seus investimentos, ele não iria reparti-los com o governo e nem mesmo com a população. Logo, não existe motivo para o governo usar o dinheiro de impostos, pago por todos os contribuintes americanos, para salvar o banco quando suas atividades comerciais dão prejuízo. Este caso só reforça o fato de que uma intervenção estatal na economia é uma faca de dois gumes, pois ao mesmo tempo em que ela é extremamente benéfica, salvando a economia de um país, ela também tem o seu lado negativo, que pode atrapalhar, criando precedentes para que as empresas se arrisquem, sabendo que o governo irá salvá-las caso dê tudo errado. O pior é que este nem foi um caso isolado na história americana recente, pois algo similar aconteceu há 15 anos atrás, na crise de 2008, quando o governo concedeu um pacote de subsídios para os bancos e outras empresas afetadas pela crise do subprime. A justificativa para estes subsídios foi a mesma do Silicon Valley Bank, pois o governo alegou que as empresas eram importantes para a economia e que sua falência poderia levar a uma crise ainda mais grave. Este estímulo, através dos impostos, permitiram que as empresas mantivessem as suas operações e ajudaram a evitar uma crise econômica ainda mais severa. No entanto, diversos economistas alegam que os subsídios geraram uma distorção na competição e beneficiou apenas as empresas mais poderosas, deixando de lado as pequenas e médias empresas. O propósito inicial de uma intervenção estatal na economia é o de criar uma situação ganha-ganha, onde as empresas recebem incentivos do governo para ampliar as suas operações e a população recebe de volta a geração de empregos e também a disponibilidade de produtos ou serviços mais acessíveis devido à ampliação dos negócios. No entanto, o mais comum é notar uma situação onde somente um lado sai ganhando, e normalmente este é o dos empresários e dos políticos responsáveis pela intervenção, que como agradecimento recebem apoio em suas campanhas políticas. Normalmente, em uma intervenção estatal, quem ganha é a parcela mais rica da população, enquanto a grande maioria sai perdendo, pois estes incentivos são normalmente às custas de impostos, e quem paga por eles é normalmente o elo mais fraco da economia, os que já possuem dificuldades econômicas. Mas e você? Acredita que a intervenção estatal deva ser realizada como uma maneira de estimular a economia? Ou acredita que o Estado deve deixar as empresas atuarem e arcar com suas próprias decisões? Deixe a sua resposta nos comentários, deixe também o seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui, no Negócios Inovadores. E se você achou que as grandes empresas receberem subsídios dos governos a partir dos impostos já é uma regalia, você vai gostar também de saber que elas ainda realizam manobras elaboradas para se livrarem dos impostos que elas deveriam pagar. Se interessou? Então recomendo que você assista ao vídeo que está aparecendo agora no card da sua tela.